Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Guilherme. Hoje nós vamos falar sobre trabalho em agência de publicidade. Trabalhar em comunicação é como trabalhar em qualquer outro lugar, você resolve problema. O trabalho em agência de publicidade pode ser definido como resolver os problemas do cliente com criatividade e no prazo, dentro dos prazos que são estabelecidos. Não é um trabalho de fábrica, onde toca o apito e você simplesmente desliga a máquina e vai embora. Trabalho na comunicação exige um determinado comprometimento com o problema do cliente, com o negócio do cliente. Muitas vezes, nós em agências de publicidade temos que trabalhar no final de semana, temos que trabalhar no feriado, mas é exatamente porque alguns dos nossos clientes funcionam aos finais de semana e funcionam aos feriados. Então é importante que a gente comunique o negócio dos clientes, mesmo quando, teoricamente, a gente deveria estar de folga. É por isso que aquela frase, eu não sou pago para isso, algumas vezes não funciona, porque a gente precisa ter o comprometimento com o problema do cliente. E isso envolve uma série de coisas, desde criar uma estratégia até criar materiais digitais ou impressos, até fazer registros em vídeo, trabalhar com as redes sociais. Tudo isso faz parte desse grande pacote de comunicação que a gente oferece para o cliente. E às vezes, infelizmente, acontece aos finais de semana, acontece aos feriados, mas isso é só para dizer que o mais importante num trabalho de agência é o comprometimento, a compreensão com o problema do cliente. Quando a gente trabalha num fluxo de agência, é sempre importante a gente saber o que vem antes de chegar na nossa vez e como as coisas vão depois que elas passam pelas nossas mãos. Um exemplo muito claro disso é saber os prazos das coisas. Você vai fazer um impresso, por exemplo. Qual é o prazo que o cliente quer? Qual é o prazo da gráfica? Quando esse material vai ser veiculado? Tudo isso, quando chega na mão, por exemplo, da criação, que está ali no miolo da agência, tudo isso já tem que ser sabido e tem que ser respeitado, e é necessário que haja um comprometimento com isso. Em várias agências existe a contratação de PJ. O microempreendedor individual, ele não é o seu próprio chefe. Nunca foi e nunca vai ser num sistema capitalista. Quem é o chefe de um microempreendedor individual? É o próprio cliente. Porque você está vendendo não apenas o seu talento, mas também a sua disponibilidade para resolver aquele problema. Então aquele problema tem que ser resolvido do jeito certo e no prazo certo. É muito comum a gente ver emissoras de TV, emissoras de rádio, transmissões no YouTube, transmissões em redes sociais, acontecendo aos finais de semana, acontecendo em feriados. E por que isso? Exatamente porque existe esse comprometimento com o trabalho que precisa ser feito no prazo em que ele precisa ser feito. Então, o trabalho na comunicação, diferentemente de um trabalho de fábrica, em que você tem um horário certo, em que cada pessoa vai fazer uma coisa específica, dentro de um modelo fordista, a comunicação não funciona assim. Às vezes a gente tem que se doar um pouco mais para que o problema do cliente possa ser resolvido e você ganhe tempo e você ganhe prazo para fazer as coisas com mais capricho, para fazer com mais atenção. Um dos temas que tem maior relevância hoje na comunicação é o choque geracional. São as novas gerações, as pessoas de 25, 30 anos, trabalhando com pessoas acima dos 40. Eu tenho uma visão que é um pouco pragmática a respeito disso e não é muito deslumbrada. Se o trabalho na comunicação exige comprometimento com o problema do cliente, uma das coisas que a gente precisa entender é que para sermos uma pipa que voa alto, a gente precisa ter alguma coisa segurando a linha. O que é essa coisa que segura a linha? É exatamente um sistema
de tráfego de informações, é um sistema de tráfego de tarefas que é muito bem desenhado para que a gente consiga fazer as coisas do jeito certo. Mesmo no ambiente descolado e moderno como uma agência de publicidade, é necessário que haja pessoas burocratas que possam criar esse sistema, que possam criar essa sustentação para que os criativos possam voar muito alto. Quando a gente assiste palestras sobre grandes criativos de grandes agências, eu costumo dizer que eles estão contando dinheiro na frente de pobre. Por quê? Porque nem todas as agências têm aquela realidade. De repente é um palestrante que trabalha numa agência com 200 pessoas e todo o sistema burocrático da agência é tão bem amarrado que ele sente o conforto de fazer as coisas que ele faz do jeito que ele faz. Porque todo esse sistema propicia, mas a gente sabe que não é a realidade de todas as agências. Existem agências que são pequenas, existem agências que trabalham com clientes que são pequenos, existem agências que trabalham com clientes que não entendem o que é uma agência de publicidade, não entendem a definição da própria palavra agência, e por isso a gente começa a ter alguns problemas de processo. Só que esses problemas de processo, eles são resolvidos primeiro com uma burocracia, com um sistema, com um tráfego, com um fluxo muito bem amarrado que permite que a gente possa fazer trabalhos espetaculares. Eu sempre costumo dizer que eu li uma frase que mudou muito a minha forma de trabalhar com publicidade, de trabalhar com comunicação, que é a seguinte, ó, é uma frase de um maestro chamado Bela Bartok, que diz: competição é para cavalos e não para artistas. Dentro de uma agência de publicidade, nós somos artistas. Nós fazemos um determinado tipo de arte que está ligada ao capitalismo. E essa arte que está ligada ao capitalismo não é menor nem maior que outros tipos de arte. É um tipo diferente de arte que trabalha em função do capitalismo, mas que é um tipo de arte. Quando a gente fala de design, a gente está falando de todos os fundamentos artísticos que existem nos outros tipos de arte, né? Como as artes plásticas, a música, a escultura e por aí vai. Então existem fundamentos que são comuns no design gráfico também. Então o trabalho na agência também é um tipo de arte. Então se você trabalha em agência pensando em prêmio, espera um pouco. Trabalha primeiro para resolver o problema do cliente com criatividade e dentro do prazo. Os prêmios vão ser uma consequência disso. E os prêmios vão ser uma consequência principalmente de um sistema, de um tráfego, de uma burocracia muito bem alinhavada que vai permitir que os criativos sejam pipas.